Tô de volta e hoje para trazer para você uma narrativa que pode voltar no próximo ano, que é a narrativa de metaverso. Foi uma narrativa muito comentada no ciclo passado e sinceramente não acreditava que fosse uma narrativa que pudesse voltar de novo agora nesse ciclo, mas com o lançamento do MetaQuest da empresa Meta, talvez essa narrativa pode voltar com força aí no próximo ciclo, porque a gente tinha o lançamento e o desenvolvimento de uma tecnologia que não tinha aparelho para ser utilizado essa tecnologia. Então, com os novos aparelhos da MetaQuest, MetaQuest 1, MetaQuest 2, MetaQuest 3 e outros MetaQuests que a Meta está lançando, talvez a narrativa de metaverso pode voltar aí no próximo ano ou no próximo ciclo, junto com o Apple Vision, que está para ser lançado muito em breve. Então, a narrativa de metaverso, que foi uma narrativa muito comentada no ciclo passado, talvez possa voltar agora com um novo formato, até mesmo com a inteligência artificial, quem sabe. Na minha opinião, talvez a inteligência artificial vai ser agregada ao metaverso também. Tá bom? Como o Apple Vision está sendo lançado. O Apple Vision está sendo lançado com inteligência artificial. E talvez esse seja o futuro aí para o metaverso. E a gente vai falar de dois tokens aqui que pode subir muito aí com a volta dessa narrativa, tá bom? Enfim, vamos lá. Eu quero estar te mostrando, antes de falar sobre a narrativa, antes de estar te falando sobre esses tokens, eu quero te mostrar aqui o que está acontecendo no Bitcoin. É sempre muito importante a gente acompanhar o Bitcoin antes de observar qualquer altcoin, qualquer ativo do mercado, porque o Bitcoin vai ditar a direção desses ativos, tá bom? E o Bitcoin, pessoal, ele conseguiu segurar no dia de ontem nessa linha de tendência de baixa. Ele rompeu esse padrão que tinha passado aqui para vocês ontem e conseguiu segurar, tá? Quando a gente vai ver aqui em regiões de liquidez, eu falei isso para vocês ontem sobre as regiões de liquidez aqui no Bitcoin, e ele conseguiu segurar naquelas regiões de liquidez que eu tinha passado. Veja aqui, ele foi lá embaixo para buscar toda essa liquidez, e a gente tinha liquidez aqui em cima também, e ele conseguiu vir buscar, capturou toda essa liquidez. Como a gente está em um mercado que nesse momento não está tendo tanta liquidez, porque a gente está no final do ano, o institucional começa a parar de estar operando, a gente não tem tanto volume, automaticamente a liquidez cai. Então, essas regiões de liquidez precisam ser buscadas para que o institucional que ainda está operando, ainda está comprando, consiga comprar de forma mais efetiva já para o início do próximo ano. Então, a gente vai observar nesse finalzinho de ano essas regiões de liquidez. Veja que ele veio buscar, capturou toda essa liquidez aqui nessa região, e agora a gente tem uma liquidez muito grande aqui nessa região de 43.800. A gente já buscou essas duas regiões, e o que vamos observar agora em regiões de liquidez, em análise de sentimento, é o rompimento dessa região, porque se ele conseguir romper a liquidez aqui nessa região, a gente vai ter uma tentativa de busca de liquidez ou formações de busca de liquidez mais acima, com o rompimento aqui dessa região de 44.400, que nesse momento não tem liquidez aqui nessa região. Ou seja, rompendo aqui essa região de 44, ele pode passar direto aqui de 44.500, 44.600 e formar novas resistências mais acima. A resistência nesse momento está nessa região aqui, tá bom, pessoal? Então, vamos passar a observar essa região aqui como uma região muito importante para Bitcoin. Se ele conseguir romper, aí a gente vai ter Bitcoin a 46, 47 mil dólares, mas se ele segurar, aí ele vai formar novas regiões de liquidez, ele pode voltar até 42.800 aqui para pegar impulso para passar a subir. Isso vai ficar para uma próxima análise, tá bom? A gente vai observar nesse momento essa região que ele está tentando romper, tá bom? Então fique de olho aí nessa região aqui do Bitcoin, entre 44 a 43.700. Rompeu, aí a gente vai ter Bitcoin a 46, 47 mil dólares por unidade, tá bom? Quando a gente vai ver aqui Bitcoin em times maiores, como por exemplo 4 horas, gráfico diário, a gente vai ver que a gente tem aquela formação de padrão que o Bitcoin conseguiu segurar acima desse canal, mostrando pra gente que de fato esse era o suporte. 44 mil dólares e 700 era o suporte para Bitcoin, e nesse momento ele pode vir para romper aqui 44.200, como eu tinha mostrado lá em regiões de liquidez. Ele está tentando romper essas regiões de liquidez e formar aqui uma estrutura de alta, tá bom? Então a gente pode ter aqui uma estrutura de alta no Bitcoin, e o Bitcoin ir direto para 47. Por que isso pode acontecer? Porque muita gente começa a se antecipar ao movimento que pode acontecer agora em janeiro,
tá? Então é importante a gente estar se antecipando também e estar aportando, fazendo as nossas compras, não necessariamente no Bitcoin, porque na minha opinião já começa a ficar caro. Se você busca um risco-retorno interessante, nesse momento é interessante você estar aportando em altcoins. Mas se você busca um risco-retorno baixo, onde você corre um risco baixo para um potencial retorno baixo também, então você precisa aportar em Bitcoin. Mas se você busca um risco-retorno interessante, não tem jeito, é altcoin, tá? E vindo aqui para o Ethereum eu tinha mostrado ontem aquelas regiões de liquidez para vocês. É importante a gente estar observando essas regiões de liquidez no Ethereum também, tá, pessoal? Porque ele vai seguir também. E veja que o Ethereum ele veio buscar aquela nossa região de liquidez em 2.240 e está tentando romper. Veja que ele está tentando romper também essa linha vermelha, que é uma linha de relevância que mostra para a gente onde estão as regiões de liquidez também, tá? Rompendo essa região, próxima liquidez 2.350, onde vai ser aqui um topinho para o Ethereum também, tá, pessoal? Mas ao chegar aqui nessa região, confirmando esse rompimento, a gente já vai ter a confirmação do nosso padrão. Veja que quando a gente vai observar em gráficos de 4 horas, por exemplo, ele está tentando romper esse padrão, que é um padrão de continuidade, com alvo aqui em 2.500. Resumindo aqui para você que não entendeu, rompendo aqui essa região de 2.240, próxima resistência 2.360. Rompeu, ele pode segurar aqui por um ou 2 dias, tá? Segurar aqui e utilizar como uma região de curtíssimo prazo, segurando aqui nessa região, depois rompendo o próximo alvo 2.530 dólares aí para Ethereum, tá bom? Então a gente vai ficar de olho nessas regiões, tá? E Bitcoin, veja que o Bitcoin ele já está tentando romper aquela nossa região de liquidez de 44. Enquanto eu estou gravando aqui, ele já está tentando romper, tá, pessoal? É importante a gente estar fazendo essas observações aqui e esperar o fechamento acima, tá bom? Ele pode ultrapassar, mas enquanto ele está ultrapassando, ele não está rompendo. Ele só está capturando liquidez. Ele só vai caracterizar como rompido a partir do momento que ele conseguir segurar acima da região, ou seja, fechar acima da região. Fechou acima dessa região aqui, ele caracteriza como rompido, como segurou, teve pressão compradora suficiente para ultrapassar e segurar acima. Então ele precisa do fechamento acima e ao fechar acima dessa região a gente vai ter a confirmação de rompimento, tá bom? Então fique de olho aí para altcoins e para Bitcoin também, porque a gente vai ter muitas oportunidades aí finalzinho desse ano. Chegando o início ali de 2024, infelizmente muita gente vai ficar para trás. Não queira ser mais um dos que vão ficar para trás, tá bom? Quando a gente vem aqui para mercado tradicional, veja que a gente tem para o dia de hoje os títulos de 10 anos caindo, tá seguindo a nossa análise, tentando vir buscar esse suporte aqui em 3,80. O dólar tá subindo um pouquinho para o dia de hoje, mas a tendência nesse momento para o dólar é uma tendência de baixa, uma tendência baixista. Seguiu todas as nossas análises, desde alvo em topo a alvos em fundo, pullback. E agora o nosso próximo alvo, 99. Chegando em 99, ao chegar em 99 a gente já vai ter o Bitcoin em 47, 48, 50 mil dólares por unidade, tá bom? Para Bitcoin é isso, tá? E as altcoins que eu quero estar trazendo aqui para você são as principais de metaverso, como por exemplo a Mana, que vai ser a altcoin que, se o hype voltar, vai ser a altcoin que vai dar a largada, vai começar a subir, como aconteceu no ciclo passado. A Mana foi a altcoin que deu a largada entre os tokens de metaverso. Então a gente tem aqui um ativo que tem um potencial de valorização de chegar à sua alta máxima histórica, tá? Chegando aí a mais de 1000% de valorização. E quando a gente vai ver esse ativo, quando a gente vai ver o gráfico desse ativo, veja que ele ainda está em fundo, formando alguns padrões, mostrando para a gente, caracterizando aqueles padrões de cunha, onde a gente já tem o rompimento e com esses rompimentos a gente tem a possibilidade de busca de topos anteriores mais altos, como por exemplo 81 e também aqui em 1,13, isso para curto prazo, tá, pessoal? Isso pode acontecer, ele pode tentar vir buscar isso no curto prazo, tendo em vista que esses mesmos padrões foram formados em Link, em VET, em DOT, em AVAX, em vários outros tokens que já está subindo e já está buscando aqui essas resistências. Os padrões nesse momento são os mesmos. Só que o que eu observo é que o Mana ainda não subiu tanto com a confirmação desse rompimento. Veja que a gente teve a confirmação, mas a gente não teve aquela valorização expressiva.
e isso pode acontecer muito em breve, tá bom, pessoal? A Meta tá para lançar mais um MetaQuest e a Apple Vision tá para ser lançado também muito em breve. Se não me engano, vai ser finalzinho desse ano, início do próximo. Então, com o lançamento do Apple Vision, com a mídia falando de metaverso, uma nova utilização para o metaverso sendo utilizado de fato, porque antes a gente tinha a criação da ideia, a construção da ideia metaverso, mas a gente não tinha tanta utilidade, não dava para usar tanto o metaverso. Mas agora com o lançamento desses novos produtos, a gente vai ter mais utilização, mais mídia falando e grandes empresas investindo aí nessa nova vertente, e a gente pode ver aí o início de um hype ou metaverso voltando ao hype de novo, tá bom? Sinceramente, eu não acreditava que pudesse voltar, mas com esses lançamentos a gente pode ter esses ativos subindo aí, pode voltar ao hype de novo, tá, pessoal? Então, alvos para curto prazo aqui para Mana, 80 centavos e depois 1,10. Sinceramente, se você quer comprar esse ativo, não compre para estar realizando aqui nessas regiões, tá? Compre aí para estar segurando para médio prazo, porque, na minha opinião, não acho interessante vir aqui em um ativo correr um risco alto para pegar só 60% ou 118%. Na minha opinião, compensa mais pegar para segurar, levar para médio prazo, porque se de fato voltar o hype de metaverso, a gente vai ter uma valorização superando a alta máxima histórica. Então, a gente tem um potencial de mais de 1000%. Bem mais, porque, na minha opinião, ele pode voltar para romper a alta máxima anterior, tá bom? E o próximo token é o segundo principal, que é a Sandy, tá, pessoal? A Sandy também vai dar a largada, assim como o Mana, e pode voltar a subir. Quando começar a subir, ele pode voltar a subir com tudo, e com um potencial até maior que a própria Mana. Veja que nesse momento o token Sandy da The Sandbox pode subir aí mais de 1500%. Veja que a gente ainda tem o iniciozinho da confirmação daquele padrão, tá? Veja que a gente tem aqui o padrão que foi formado, foi rompido, foi confirmado, e a gente tem aqui os próximos alvos, assim como em diversos outros tokens. A gente tem alvo aqui em 84, depois em 43. Sinceramente, não acho interessante comprar aqui para vender nessas regiões. Se você for comprar, compre para levar para médio prazo, tá bom? Lembrando que não é uma recomendação de investimento, mas é o que eu vou fazer. Eu não comprei ainda, eu não tenho em carteira, mas eu pretendo comprar. Quando eu comprar, eu vou avisar lá no grupo do Telegram. Se você não está no grupo do Telegram, o link está na descrição, entra lá e por lá eu falo quando eu estou comprando esses tokens, tá bom? Não vou te vender nada por lá. Por lá eu falo de fato que eu estou comprando e quando eu estou comprando. Não é intenção de estar te vendendo, o grupo não tem o intuito de estar te vendendo um produto. Totalmente contrário. O intuito é estar passando para vocês as coisas que eu estou fazendo, ao mesmo tempo a gente vai batendo um papo e vai trocando ideia por lá também, tá bom? E por lá eu passo oportunidade, o pessoal que está lá também passa mais oportunidades para vocês de tokens novos, tá bom? E se você for comprar, tenha um alvo no mínimo aqui a 7,80. Isso para você que busca um risco-retorno alto, tá bom? Então, a gente tem um ativo aqui que está seguindo a mesma linha de raciocínio do Mana, e quando começar a subir, eu acho mais interessante aportar nesses ativos maiores. Por quê? Quando começar a subir, os maiores dão a largada, sobe primeiro, e depois esse dinheiro começa a ser cascateado para os ativos menores, os novos ativos, os metaversos que não são tão comentados, que têm um valor de mercado alto. E quando começar a acontecer isso, eu vou estar trazendo mais tokens de metaverso. Eu conheço alguns tokens de metaverso que têm um valor de mercado bem pequeno. Quero estar trazendo aqui para vocês. Mas antes de estar trazendo aqui para vocês, eu preciso dessa confirmação. Eu preciso do hype voltando e eu preciso aqui desses tokens maiores subindo. E quando começar a subir, o dinheiro começa a ser cascateado para esses ativos menores. E a partir de então, eu mostro aqui para vocês esses ativos, tá bom? Mas enfim, por hoje é só. Espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Vai ser sempre esse o intuito, sempre essa a intenção. Tá te ajudando de forma gratuita e da melhor forma possível. E se o vídeo te ajudou, deixa o like que isso ajuda o canal. E também se inscreve para você receber todos os dias vídeos como esse, tá bom? Vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Foi!